Meu nome é Alice Franz, sou neuropsicólogo clínico. Quando nos formamos em psicologia, muitas coisas não ficam muito claras para nós, principalmente quando está relacionado à alma humana. Então, gostaria de partilhar com vocês conceitos essenciais para você conhecer realmente o ser humano e ajudá-lo. Infelizmente, os cursos de psicologia não nos preparam para sermos psicólogos clínicos conhecedores da psique, da alma humana. Por isso eu gostaria de partilhar para vocês o que seria alma. Primeiramente, alma é aquilo que dá vida a um corpo. É o primeiro princípio de vida de um corpo. E há 3 tipos de alma. E essas 3 tipos de alma seguem uma hierarquia de perfeição, cada uma mais perfeita do que a outra. E cada alma proporciona ao ser um modo de vida de acordo com a alma que tem. Por exemplo, a alma das plantas é a alma menos perfeita. A alma das plantas dá o poder às plantas de poderem se alimentar, ou seja, nutrir-se, crescer, desenvolver e reproduzir através das sementes. Porém, isso não é o papel das plantas. Isso não é o papel que a alma das plantas tem para exercer nessa vida. Pois isso é o que mantém as plantas existindo e perpetuando sua espécie. Por isso que as plantas se alimentam, crescem, desenvolvem, reproduzem e cumprem o seu papel fundamental na natureza. Então as plantas têm uma alma vegetativa. Só proporciona o poder de nutrir, crescer e reproduzir. Porém, temos a alma dos animais. A alma dos animais é mais perfeita do que a alma das plantas, porque os animais também têm a dimensão da alma vegetativa. Ou seja, os animais, para viverem, precisam se alimentar, nutrir, eles crescem, desenvolvem, eles reproduzem e morrem. Por isso que os animais têm uma alma mais perfeita do que as plantas. Porque além de poderem se alimentar, crescer, desenvolver e reproduzir, os animais também, alguns deles, podem se locomover. E também os animais têm uns 5 sentidos externos, alguns deles, e 4 sentidos interior. Os 4 sentidos interior é justamente os sentidos que proporcionam aos animais processar o que eles estão vendo, percebendo. É 4 sentidos, um deles é o sentido comum, que unifica o que eles estão vendo, escutando, sentindo cheiro, em uma imagem só, em uma experiência só. E os animais também têm memória, recordam quem é seu dono e quem não é. Os animais têm fantasia. Os animais é dotado de 4 sentidos interior. Um deles é comum. O outro sentido é o sentido de estimativa. Os animais também estimam aquilo que faz bem para eles e aquilo que pode fazer mal para eles. Por isso que os animais vivem no princípio de buscar o prazer e evitar a dor. E claro que os animais cumprem um papel fundamental na natureza. Porém, mesmo que a alma dos animais seja mais perfeita do que a alma das plantas, os animais também têm uma alma material igual a das plantas. Ou seja, a alma dos animais morre junto com os animais. Como a alma das plantas também, uma alma material, morre junto com as plantas.
Porém, temos a terceira alma, que é a alma mais perfeita, que é a alma do ser humano. A alma do ser humano, além de ter as duas dimensões, a dimensão vegetativa, a dimensão sensitiva, que é a dos animais, tem uma dimensão única, que é a terceira dimensão. E a terceira dimensão do ser humano é aquilo que faz que o ser humano seja humano. Ou seja, a alma do ser humano é uma alma diferente da alma das plantas e dos animais, pois a alma do ser humano é uma alma imortal, não morre. A alma do ser humano é uma alma espiritual, é uma alma dotada de inteligência, aquilo que Aristóteles chamou divino no homem. Ou seja, o ser humano é dotado de uma faculdade divina, a sua inteligência e a sua vontade dá o poder ao ser humano de ser um ser livre, de escolher o que fazer ou o que não querer fazer. O ser humano é livre até mesmo para contrariar suas emoções. Por isso que o ser humano tem a alma mais perfeita. E cada alma proporciona um modo de vida. O modo de vida das plantas é o modo vegetativo. O modo de vida dos animais é o modo sensitivo. Eles vivem pelas emoções, seguindo puramente os instintos. O ser humano, em sua alma, em sua essência, em sua natureza, é racional. Então o ser humano vive, ou melhor, deveria viver segundo a sua natureza, segundo aquilo que torna o ser humano humano, a sua inteligência, a sua racionalidade. Só o ser humano é capaz, tem o poder de descobrir a verdade de sua vida, descobrir o que ele está fazendo aqui, descobrir de onde ele veio, para onde ele vai e qual é o sentido de sua existência. Só o ser humano tem consciência para saber de sua finitude, para saber que existe e que um dia vai morrer. Por isso que o ser humano é um ser único e há uma grande diferença dele para os animais e as plantas. O ser humano, em sua alma divina, confere ao ser humano o poder de governar no ser humano aquilo que nós temos de irracional, que são nossas emoções, que faz parte da segunda dimensão, que é a dimensão sensitível que nós temos em comum com os animais. O ser humano é dotado de 11 emoções e cada uma delas tem um objeto que a causa. O objeto do amor, que é a primeira emoção, é o bem. Só o bem é amável. Só o bem desperta desejo de amar. Só o bem causa atração. Nós também temos a segunda emoção, que é o contrário do amor, o ódio. Odiamos aquilo que é mal, aquilo que ameaça a nossa vida, aquilo que ameaça a nossa integridade, aquilo que nos apresenta como algo que vai nos tirar um bem, que vai nos privar de um bem. O ódio é direcionado só àquilo que é mal. Cada emoção tem o seu contrário. Nós também temos a tristeza, que é quando perdemos um bem, que é quando percebemos a ausência de um bem que amamos. Ficamos tristes. E o contrário da tristeza é a alegria. A alegria é justamente a posse de um bem que desejávamos e conseguimos. Ficamos alegres. Temos também a fuga. A fuga é justamente a evitação de algo que é ruim,
de algo que nos apresenta como uma ameaça, um mal, evitamos, nos afastamos de maneira automática. Por isso que as emoções são energias que podem ser usadas como turbinas para alcançar nosso objetivo. Porém, elas estão desorganizadas, desgovernadas. Por isso que as emoções podem nos arrastar para o sofrimento quando não são governadas pela inteligência. Por isso que às vezes você pode fugir de algo que é bom achando que é mal. Por exemplo, os transtornos fóbicos faz com que você evite algo de maneira objetiva, não é uma ameaça, não é um perigo, mesmo assim você evita, foge. Nós também temos a outra emoção, que é o medo, que é uma reação instintiva ao mal que pode acontecer a qualquer momento. Mas também nós temos a audácia, que é a coragem de enfrentar o mal, sabendo que podemos sair vitoriosos dessa luta. Também temos a ira, a raiva, não é isso? Cada uma das emoções tem o seu objeto, tem algo que a causa. Porém, as emoções, elas estão um pouco desorientadas, pois elas desconhecem qualquer sentido moral das coisas. Por isso que a inteligência que reflete, que coloca freio nas emoções, que governa as emoções, que gerencia as emoções. Por isso que as emoções são energias que podem ser usadas tanto para o bem como também para o mal. Por isso que o ser humano é dotado de uma alma única. Por isso que nós psicólogos estudamos a alma humana. E estudar a alma humana é estudar não só a alma humana, mas a alma junto com o corpo, que é um ser humano completo. Pois o ser humano completo é essa unidade de alma e corpo juntos, que juntos formam uma única substância, uma única natureza, uma pessoa, um ser humano. E o ser humano, como já diria Aristóteles, ele tem parte com o divino. Por isso que quando você descobre seu potencial, o dom que você tem, o poder que existe em você de transformar a sua vida e a dos outros. Por isso que a psicologia, que realmente ajuda a tratar a depressão, o transtorno de ansiedade ou qualquer transtorno do humor, é uma psicologia que leva em consideração o sentido da vida do ser humano, é o que leva em consideração o aspecto humano no ser humano. É justamente a psicologia que descreve como o ser humano é, tanto o seu aspecto humano, mas também o seu aspecto irracional, que estão suas emoções. Por isso que o ser humano não é guiado pelas emoções. Jamais. Quando ele é guiado pelas emoções, ele pode ser arrastado para o sofrimento. Ele pode virar refém de uma tristeza, refém de um medo ou uma ansiedade, refém da ira, mau humor. Ele pode se tornar refém, um preso, onde que ele mesmo está com as chaves de sua cela. E a chave não é com certeza o inconsciente. A chave do ser humano pode ter certeza que é o contrário. É aquilo que lhe dá mais consciência. É sua inteligência. É sua vontade. Que são as faculdades específicas da alma humana. Só a alma humana tem. Só a alma humana é imortal. Por isso que para conhecer realmente o ser humano, com certeza não vai conhecer ele estudando os animais. Porque os animais não têm aquilo que nós temos. Só se conhece o ser humano estudando realmente quem o ser humano é ou quem o criou. Por isso que o ser humano, em sua alma, está a sua essência.
Mas não existe um ser humano só com alma ou só com corpo. O ser humano é essa unidade. Porque a separação da alma e do corpo é a morte. É a morte. Por isso que o ser humano, ele não nasceu pronto, igual os animais que já sabem o que fazer. O ser humano nasceu para se descobrir o sentido de sua vida. E justamente ele aperfeiçoar-se através das virtudes intelectuais que o homem aperfeiçoa através da educação, da experiência, da aprendizagem, da aquisição das ferramentas que aperfeiçoa aquilo que o ser humano tem de mais humano, que é sua inteligência. E existem as 4 ferramentas que aperfeiçoam o comportamento, gerenciando as emoções. Estou falando das 4 virtudes que Aristóteles descreveu, que é justamente as 4 que coloca governo nas emoções, aperfeiçoando as ações, tornando o ser humano cada vez mais humano. Pois quando você se comporta seguindo as emoções puramente, você está agindo como um homem comum aos animais, se igualando aos animais, ou seja, rebaixando sua categoria humana. Agora, quando você usa as emoções, refletindo sobre elas através da inteligência, você pode usar elas como forças, como grandes turbinas que aceleram o caminho para a tua vida feliz, para cumprir o propósito da sua vida nessa existência. Por isso que a alma humana é algo complexo, mas é algo magnífico de conhecer, porque cada vez que você conhece a alma, você se conhece. Então, meus queridos, isso aqui é um pouco do resumo do que é a alma humana, do que é um ser humano. Pois o ser humano completo, como já diria Aristóteles, é constituído de matéria e forma, ou seja, de corpo e de alma. Ou seja, tudo que existe tem uma matéria e tem uma essência, uma identidade. Por isso que o ser humano é único e cada ser nasce sendo único e original. Original. Pois se espera que o papel que você cumpra, só você pode cumprir. Pois cada um de nós temos um sentido, um propósito a realizar nessa vida. Isso aqui é um pouco da visão da psicologia aristotélica do que realmente é o ser humano. Esse ser, que em sua alma está a divindade. Que em sua alma ele partilha com o divino aquilo que ele tem de mais humano. E é aí que ele tem o poder de cura e de transformação, pois uma das maiores virtudes que ele tem é de saber que ele pode criar. Até a próxima.